sobre classes gramaticais. Tenho aqui à minha frente um mapa mental para organizar, para conseguir apresentar de maneira sucinta para vocês. O que é a classe gramatical? As classes gramaticais são 10 na língua portuguesa e nós podemos entendê-la como tipos, classificações das palavras, dos termos da língua portuguesa. Classe gramatical é o nome dado ao conjunto, aos conjuntos que classificam uma palavra, fundamentando ela a uma estrutura morfológica, a sua forma, a sua composição e uma estrutura sintática, a relação que essas palavras têm numa oração, numa frase. Bom, as classes gramaticais, elas trazem ali cada termo, cada palavra, uma particularidade de uso, né? E as classes são substantivo, que são palavras que dão nome às coisas, a tudo que existe. O artigo é a palavra, é o termo ali que antecede o substantivo, e o artigo, em relação ao substantivo, ele vai definir, vai apresentar o substantivo como definido ou indefinido, singular ou plural. O adjetivo, ele em relação ao substantivo novamente, ele qualifica o substantivo, ele dá uma qualidade, uma característica ao substantivo. O pronome é o que dá nome, especificamente pode ser próprio, nome próprio, um pronome próprio ou comum, dando aí uma certa generalidade ou uma certa especificidade ao que é nomeado. Numeral é o que quantifica, é o que vai colocar em uma ordem numérica, uma ordem quantitativa. Verbo é a palavra que vai dar ação, ao que vai apresentar um estado ao substantivo e, sintaticamente falando, ao sujeito de uma oração, de uma frase. O advérbio, ele é o que modifica, ele é o que dá um certo detalhamento do verbo. O advérbio, ele sempre, numa oração, ele está próximo ao verbo, porque ele vai dizer se esse verbo ele traz uma qualidade de quantidade, de intensidade ou de tempo e outras variações que ele pode propor. A preposição, ela traz aí uma localização, ela apresenta um certo estado, uma certa situação do que vem adiante numa frase, numa oração. Ela, juntamente dos outros elementos da oração, ela vai dar um ambiente para determinada situação apresentada na frase. Conjunção é um elemento que une orações dentro de um parágrafo ou dentro de uma frase. A interjeição é o que expressa, é o elemento ali da frase que expressa um espanto, uma surpresa, um chamamento. Interjeição são pequenas expressões, são pequenos termos, pode ser uma palavra ou propriamente dita uma representação sonora, né? São essas as classes, elas podem ser variáveis ou invariáveis, por exemplo, a palavra lápis é uma palavra invariável, que tanto no plural quanto no singular não há variação. Já a palavra giz, tanto quando no plural é gizes, quando no singular é giz. Então é um exemplo de variação. Bom, espero que tenha basicamente apresentado aí uma noção geral das classes gramaticais, que são 10, e cada uma tem a sua especificidade, são muito amplas, e a gente poderia ter aulas que especifica, que aprofunda cada uma delas, os seus usos e suas aplicações na língua portuguesa e na nossa comunicação. Obrigado pela atenção e até uma próxima.